A pandemia mudou a vida de todo mundo, mas para quem é da área da saúde, deixou marcas que ninguém imagina. Meu nome é Marcelo, sou médico, especialista em medicina de família e comunidade e residente de anestesiologia. Hoje eu vou falar de um assunto que é como foi minha experiência na pandemia. Foi um tópico sugerido pelo um dos nossos inscritos e achou um tema muito interessante e realmente eu vou começar a falar sobre isso. Primeiro ponto importante. No início da pandemia, tudo era incerto, né? É aquela coisa ali que ninguém sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Logo a pandemia começou ali no final de 2019, início de 2020, onde as coisas realmente começaram a se agravar. Muita gente não sabia o que ia acontecer, o que tinha que fazer. Eu lembro que logo ali no início eu estava no sexto ano da faculdade, no último ano, né? 2020. Logo ali em meados ali de fevereiro de 2020, eu me recordo assim que tipo, tinha um debate até se realmente todo mundo tinha que usar máscara ou não, ou só os profissionais da saúde que tinham que usar máscara. Aí no decorrer desse ano assim, viu que todo mundo tinha que usar máscara, e todo mundo correu para comprar máscara e faltava máscara, não tinha máscara no hospital, foi um caos, né? Ou seja, não tinha informações necessárias ainda para a gente poder como agir naquela situação. Mas como foi essa experiência? Foi uma experiência assim que, claro que deixou marcas profundas, mas também foi uma época de muito aprendizado. Primeiro ponto, eu estava no sexto ano da faculdade, no último ano, né? Que a faculdade de medicina são 6 anos. Nesse último ano de faculdade, nos 2 últimos anos a gente está no internato. Ou seja, eu estava no último ano do internato quando começou a pandemia. Teve um impacto assim que inicialmente a gente continuou nossas atividades até decretar tipo o lockdown, né? Que foi a todo mundo tinha que ficar em casa de quarentena e tudo. Mas assim, eh, teve um período assim de quase 2 meses que eu não pude ir ao hospital. A gente teve algumas aulas online. Só que, no entanto, nesses 2 meses foi descontados tanto nas férias de junho, ou seja, a gente não teve férias em junho, e eu iria informar mais ou menos no meio de novembro, acabei formando no meio de dezembro, ou seja, esses 2 meses que tiveram esse período que a gente teve aulas online, foram repostos nesses 2 meses, ou seja, eu atrasei ali um mês, mas eu não tive férias em junho, né? Que geralmente a gente tem um período de junho. Aí eu lembro que a gente tinha algumas aulas online no início, mas só que quando voltou a gente ir para o hospital, a gente tinha que ir com máscara, tinha que se precaver muito, porque no internato da minha faculdade, assim como em várias outras, era 100% de presença. Ou seja, a gente não podia faltar. Se tipo, dasse atestado, a gente teria que, tipo, se a gente desse um atestado, tipo, de uma semana por causa que a gente estava com Covid, a gente ia demorar uma semana a mais para poder formar, poderia a gente ter formar no outro ano, né, dependendo do caso. Aí era um medo de pegar esse Covid, qualquer pessoa que estava minimamente gripada, a gente já evitava. Eu lembro que foi assim, dessa forma, tipo, as pessoas assim. Eu lembro que teve até uma vez, assim, que um colega meu começou a estar um cara de gripe, correu para fazer teste, aí acabou que ele não deu negativo, né? Mas esses testes também, de vez em quando, dava negativo, a pessoa tava com Covid, mas acabou que todo mundo ali conseguiu formar, assim, no momento certo. A gente teve muito com os primeiros contatos, assim, com o vírus, era de pacientes que estavam internados no próprio hospital ali da PUC Campinas, né? No HMCP. Acabou que a gente, tipo, entrava ali com os EPIs necessários, se tivesse que examinar algum paciente. E a gente via assim que tinha pacientes que ia para o hospital para fazer uma cirurgia de determinado, sei lá, uma cirurgia de especialidade da vascular, por exemplo, e entrava lá, pegava Covid, às vezes ia a óbito ali por causa de uma coisa que ele foi para fazer uma coisa e acabou que pegava Covid ali no hospital porque o vírus se disseminava muito rápido, né? E foi esse período de um primeiro ano, assim, na pandemia, eu estava na faculdade ainda, a gente já sabia mais ou menos como tinha que lidar ali logo no final, só que ainda não tinha vacina, né? A primeira vacina ali, acho que foi só em fevereiro do outro ano, né? Ou seja, a vacina só foi ter no início de 2021. Só que no final de 2020 eu já tinha formado, no início de 2021 eu já estava trabalhando. Quando eu comecei realmente a trabalhar, que eu estava na linha de frente ali da Covid, eu acho que já estava no segundo ano ali de pandemia, já estava depois da vacina, principalmente começou as coisas a ter uma leve melhorada, depois teve um outro pico ali de pessoas que estavam morrendo e contraindo o vírus ao mesmo tempo. Mas acho que tipo as experiências mais impactantes que eu tive assim na Covid foi no hospital lá de Indaiatuba, né, no AOC. Esse hospital é um hospital lá muito, muito bom. A cidade da também é uma cidade muito boa, né? Uma cidade
bem desenvolvido ali do lado de Campinas. E ali acho que foi a experiência que mais me marcou, porque quando eu entrei lá, tinha 50 leitos de enfermaria para Covid e era 5 médicos, né, no plantão de 12 horas. E no caso, assim, cada paciente, cada médico ficava com uns 10 pacientes mais ou menos. E tudo paciente grave, às vezes era paciente que você encontrava ele de um jeito de manhã e à noite ele já tinha que ser entubado e ir para UTI, às vezes não tinha vaga na UTI, esses pacientes ficavam numa região, numa área ali da própria enfermaria. E eu lembro que a gente, tipo, evoluía todos os pacientes, né? Ou seja, prescrevia, conversava com o paciente, o que estava acontecendo. E no final do dia, assim, a gente tinha que... Os familiares não podiam visitar os seus parentes ali, né? A gente tinha que ligar para eles. A gente, tipo, pegava, dava para ligar do telefone do hospital, ou então a gente fazia um código lá no celular que a chamada ficava anônima, né? Aí você, tipo, ligava para os familiares para não aparecer seu número pessoal. Eu preferia fazer isso, eu ia ali para uma área do hospital ali que era mais tranquilo, mais silêncio, pegava todos os prontuários, ia lá e ligava, falava da situação de cada paciente, né? Teve até um caso muito que marcou um pouco, assim, foi de uma paciente que era até jovem, assim, só que ela tinha um pouco de sobrepeso e acabou que ela evoluiu muito rápido, assim, com uma piora, ela necessitou, em alguns hospitais, assim, tinha um dispositivo chamado catéter de alto fluxo. Esse catéter de alto fluxo, ele segurava mais ali o paciente antes de intubação, porque geralmente ele era catéter nasal, né, aquele fiozinho que coloca ali no nariz, só que ele não tem uma potência muito grande. Aí tinha que usar, depois disso, tinha que usar a máscara. Aí depois da máscara, em alguns hospitais, o paciente já era intubado. E essa paciente já chegou já praticamente nesse catéter de alto fluxo. E como eu li, tinha muita fake news na época, muita coisa assim, o paciente tem que usar antibiótico, não tem que usar antibiótico. Só que eu sempre fui um pouco mais ali da parte das evidências, né, sobre que tipo de medicação a gente tem que usar. Hoje em dia já se aprovaram alguns antivirais, né, que para combater o vírus ali, que seria tipo uma medicação ali que ajudaria a matar o vírus mesmo. E só que naquela época não tinha. E antibióticos era para determinadas bactérias, não era para coronavírus, que era um vírus, né? Só que tinha muita essa pressão. Aí eu lembro que os familiares queriam que eu colocasse antibiótico para essa paciente. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer as condutas médicas aqui e de acordo com o que eu sei sobre a doença, né? Aí eu não dei antibiótico para ela. Aí uns 2 dias depois, essa paciente teve uma melhora. Depois de uns 2, 4 dias, assim, a paciente teve alta. Ela estava com catéter de alto fluxo, quase precisando de intubação. Aí depois ela melhorou só com as medidas clínicas, as medidas que a gente achava que era necessário ali. Porque os pacientes tinham, claro que eu entendo muito ali os familiares, né? Porque era uma doença que realmente, tipo, causava medo em todo mundo. E qualquer coisa que simbolizasse ali uma esperança para que o paciente melhorasse, os familiares queriam, né? Mas assim, a gente também tem que ponderar isso. Em algumas situações a gente tem que ponderar o uso dessas medicações também com esse desejo dos familiares. Aí essa foi uma experiência que marcou muito. Teve experiências de ver familiares assim, tipo, em situações de muita falta de ar, precisando, tipo, desse cateter de alto fluxo, quase precisando de intubação, transferindo dinheiro para familiares, né? Aí transferindo dinheiro, no final do dia tinha que intubar. Aí foi bem difícil, assim, tipo, nesse hospital. Porque depois, assim, tipo, depois eu fui trabalhar no hospital de Paulínia, peguei ali também, trabalhei na enfermaria, só que já estava mais tranquilo, né? Os casos começaram a diminuir bastante ali no final ali de 2022, principalmente. 2021, quer dizer, já estava diminuindo. 2022 teve alguns picos, assim como o final de 2022. Lá, tanto em Indaiatuba já estava na parte mais clínica, não estava pegando tanto respiratório. E em Paulínia eu trabalhei, tipo, ajudando alguns amigos na enfermaria da Covid também. Mas só que no maior parte eu fiquei na enfermaria clínica mesmo, que aí é da clínica médica, não na parte respiratória, né? Que depois essas enfermarias se fundiram, deixaram alguns quartos de isolamento, mas aí eu ficava na parte da clínica médica mesmo, não da só respiratórios barra Covid, né? Aí minha experiência foi mais dessa forma. Eu lembro que os hospitais eram lotados, era uma pressão assistencial muito grande, assim, a gente ficava cheio de EPI, era face shield, tipo aquele escudo na cara, máscara N95, capote, luva, a gente entrava tudo desse jeito dentro dos hospitais.
A gente encontrava pacientes de um jeito de dia à noite, às vezes já falecia, entendeu? Foi bem complicado nesse iniciozinho aí, que depois as coisas foram melhorando aos poucos. Na vida pessoal, assim, eu acho que o que impactou bastante era, tipo, não poder sair à noite, a gente tinha que pedir muita coisa no iFood, tinha aquela época até das lives, né? Não sei se vocês lembram aí. Tinha muita live, que a gente assistia live de Gustavo Lima, Marília Mendonça, quando era antes de falecer, Bruno Marrone, aí tinha alguns rocks ali, né, que aparecia também, a gente via. Aí foi a época das lives, a gente bebia mais em casa também, né? É, Aí acaba que isso impacta bastante, né? A gente às vezes conseguia, em alguns locais ali em Campinas, fazer uma corrida ali ao ar livre, né? Mas nada mais que isso. E depois as academias liberaram também, com máscara, e a gente começou a voltar aos pouquinhos ali. Eu acho que foi mais nesse aspecto, assim, que teve esse impacto. Eu acho que do impacto emocional, o que eu posso falar mais é sobre essa incerteza de como as coisas iam ser, porque teve essa primeira vacina, né, que a gente tomou ali no início de 2021, foi, né, foi em janeiro, se eu não me engano, a primeira dose. Depois a gente tomou a segunda dose logo em fevereiro. Aí depois começou a ter umas vacinas da Pfizer, né, que a gente tomou a segunda dose, e depois teve outras doses, né. Aí depois que começou a ter a vacina, a gente sentiu-se um pouco mais seguro, acho que teve um grau ali de um certo número de habitantes vacinados, aí começaram a liberar mais coisas. Aí sempre tinha aquela discussão política, né? Se tipo, liberava tudo, se não liberava. Aí entrou muita coisa ideológica, que aí não é muito meu escopo aqui. Mas aí esse impacto do convívio ali com amigos, do convívio ali com familiares, acaba que impactou bastante a parte mais emocional, né? Enfim, depois que tudo isso passou, né? Claro que ainda tem alguns casos de Covid aí. Não acabou a pandemia 100% aqui, nós já estamos em 2026, mas claro que agora a gente não está se preocupando tanto como a gente se preocupava antes. Eu acho que essa pandemia deixou um aprendizado muito grande de crescimento como médico, de aprender a encarar a vida de outra forma, enxergar que às vezes pode estar tudo bem hoje, amanhã não pode não estar. Isso fez um crescimento muito bom ali como profissional e como ser humano também, né? Que além da parte médica que a gente teve ali lidando com esses pacientes muito graves, a gente via ali que às vezes o quanto que a saúde é importante e quanto que a gente não liga ali no dia a dia para essas coisas, mas quanto o paciente, quando você está ali com falta de ar, tentando puxar o ar e o ar não vem, quando você está mesmo com todos os dispositivos, seu corpo não responde mais, a gente vê quanto a vida é finita e quanto a gente tem que valorizar cada momento das nossas vidas e viver, né? Isso que eu trago aqui para esse canal, para a gente tentar viver mais, a gente tentar sair nossa bolha, transcender isso, né? E poder curtir a vida como um todo. Enfim, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe comentários, mais sugestões de vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Muito obrigado.